todos. Tivemos um pequeno atraso, peço desculpa, mas a outra palestra estava encerrando. Então, hoje nós vamos tratar de créditos e remarcações de viagem, como estão as regras pós-pandemia, ou seja, o que é que nós temos hoje, né? Vai ser apresentado pelo nosso, já bastante conhecido por vocês, advogado Dr. Marcelo, sócio da CMO Advogados, em Lorena, São Paulo. Ele é assessor jurídico da BAV Nacional, da Abracorp, Belta, Alagev, a BAV São Paulo, a Viesp. Também advoga para várias empresas do segmento do turismo por todo o Brasil. Representante junto ao Folatur, que é o Fórum Latino-Americano de Turismo, e membro da IFTA, que é o Fórum Internacional de Agências de Viagens e Turismos, Fórum Internacional de Advogados de Agência de Viagem e Turismo. Também palestrante e professor universitário. Então, para a gente ser mais objetivo, vou passar aqui a palavra para o Dr. Marcelo para tratar do assunto sobre créditos e remarcações de viagens. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Vamos ficar para cá, né, por conta da câmera. Tá funcionando aqui o passador, amigo? Obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Temos aqui mais uns tempinhos aqui para a gente bater esse papo. Na verdade, todo mundo está numa onda de não falar mais sobre pandemia, né? Sobre o que passamos, né? E tentar entender como fica esse nosso cenário no momento, né? Ana, obrigado pela apresentação. Você vai ficar me acompanhando aqui. Qualquer dúvida, por favor, pode interceder. Pessoal, o interessante desse tema e desse tópico aqui, né? Eu até venho obrigatoriamente adaptando essa história desde o ano passado. Nós estivemos em Fortaleza o ano passado com a BAV e de alguma forma até a gente lidou com esse conteúdo, né? A gente tem aí a história vivenciada desde março de 2020, quando tudo começou no Brasil, cancelar e a gente fazendo uma correria muito grande para correr atrás de normas, né, que de alguma forma nos ajudassem minimamente para que todo mundo ficasse aí de pé, né? Então, quando foi setembro, outubro de 2021, quando nós tivemos esse primeiro papo a respeito disso, a gente já precisou mexer aqui um tanto de coisa. Por quê? Se a gente tiver que começar a nossa história aqui, eu acho que é interessante a gente entender o tamanho do papel institucional que a BAV, por exemplo, teve, o conjunto de entidades, né, na parceria aí, lidaram e lidam com relação a isso, porque só de muito perto para entender o tamanho da correria que foi isso, para correr atrás dessas normas de sobrevivência, né? Da noite para o dia a gente não sabia o que fazer, porque vocês imaginem que todas as regras contratuais mínimas de uma viagem estavam sob algum tipo de análise que ninguém sabia qual seria a resposta, qual seria a solução daquilo, né? Então, a correria e a luta foi muito grande para que minimamente a gente conseguisse algum posicionamento diferente, né, para a gente resolver aquela história. E detalhe, primeiros passos que nós tivemos, e aí é importante a gente entender e lembrar disso, primeiros passos que nós tivemos foi uma norma que foi direcionada com exclusividade para o transporte aéreo, que tem um volume de negócios muito grande nessa nossa atividade, nesse nosso segmento. Por que eu sempre me envolvo nessa história, né? Faço questão de todos os papos que a gente bate, né, de lembrar que eu tenho isso no meu sangue. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi agenciar viagens, né? Meu pai até hoje é um agente de viagens, com seus 30 e tantos anos já. Então, antes mesmo de sonhar em fazer direito, me formar em direito, aprender sobre a advocacia, eu vendia viagens. Vendi viagem de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Emiti passagem de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Quando ela ainda era carbonada naquele tanto de vias lá, né? E a gente ficava apreensivo porque a gente não podia errar, né? Porque senão perdia a passagem inteira. Não é isso? Então, a gente viveu e vive
exatamente esse dia a dia do negócio, da atividade. Depois, na hora da formação, é que aí a gente entendeu a possibilidade de trabalhar nesse específico segmento, nesse específico nicho, né, de negócio, de atividade, e a gente se viu diante, né, de uma advocacia totalmente direcionada para esse segmento. Hoje a gente acaba transitando com todos os nichos que você pode imaginar. A Ana comentou aí que a gente tem de oportunidade de trabalhar hoje, né? Eu só não consigo e nem posso, por exemplo, fazer uma atuação para, por exemplo, companhia aérea. Porque aí isso gera, obviamente, um conflito muito grande de atuação e considerando o mergulho que a gente tem atuando na área de agenciamento e distribuição de viagens, né? E aí, isso para justificar, porque eu acabei esquecendo aqui nos primeiros segundos de fazer esse comentário com vocês. Agora, no nosso contexto aqui, a primeira norma que nos surge é essa direcionada para transporte aéreo. Surgiu lá uma norma específica só para esse segmento. E começou a gerar uma confusão danada. Por quê? Porque ninguém sabia fazer o resto. O que a gente vai fazer com o resto? Porque a viagem foi cancelada, ou eu não vou mais viajar, e eu estou subindo e descendo através de com um transporte aéreo, e aí surge ali alguém dizendo alguma coisa a respeito daquilo. Automaticamente, o nosso pé no acelerador foi muito necessário, né, da gente correr para que a gente tivesse uma norma para cuidar do resto, né, de todo o agenciamento, de tudo que fosse serviço terrestre, de que fosse serviço de hospedagem, porque não estava de forma alguma relacionada com essa norma. E aí a gente precisou correr atrás de uma norma de serviços turísticos específico, para englobar todo aquele contexto de outros serviços que não estava relacionado na norma de transporte aéreo. E minimamente tentar resolver a nossa vida, dos cancelamentos que não se relacionavam, não envolviam o transporte aéreo. E aí, a gente vai ficar quase que grande parte do nosso papo nesse próximo slide, para a gente revitalizar aqui a nossa mente, né, e ver numa timeline aqui o que aconteceu nesta luta dessas normas, né, nessa busca desse aprimoramento e como hoje tudo se apresenta. Ali fora já me perguntaram, né, como especificamente estão essas normas. Eu tive aí um tanto de questionamento nos últimos dias a respeito disso. Mas as leis estão valendo? O que está exatamente valendo? Porque tudo começou, e olha para vocês verem a agilidade, a força de cada segmento. Porque dia 18 de... Quem lembra desse dia aqui? 18 de março de 2020. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu estava em São Paulo nesse dia. Pessoal, parecia filme de zumbi. Tudo parou, todo mundo com medo, posso sair, não posso sair, né? Minha família no interior, eu estava em São Paulo, falei, meu Deus do céu, será que eu tenho que voltar com uma roupa de astronauta agora? O que eu faço, tal? Neste dia, nós tivemos a publicação de uma primeira medida provisória. Essa tal 925. Olha, vocês verem, foi no dia. Vocês veem a força, o lobby de um segmento de atividade econômica como transporte aéreo. A medida provisória foi aprovada neste dia. E esta tá então 925, pessoal, é a tal norma direcionada para o transporte aéreo, puro. Só passagem aérea. Estou resolvendo a minha vida aqui com relação à passagem. O resto, depois a gente vê. Visão das companhias ali naquele contexto, né? Só que a nossa correria foi grande. Eu digo nossa porque realmente foi. A Bárbara e a Ana está aqui, sabe o que a gente, né, ficou de ponta cabeça, doido, correndo atrás do Ministério, correndo atrás de Casa Civil, correndo atrás de Presidência da República, para que a gente tivesse uma primeira norma diferenciada e aplicada diretamente para nós, que foi a 948, medida provisória 948. A história começou como duas medidas provisórias, a 925 do transporte aéreo e a 948 para os serviços turísticos. Assim começou a vinda dessas normas especiais. Porque até então, pessoal, antes disso aqui, estava valendo o quê? Estava valendo contrato, estava valendo Código de Defesa do Consumidor,
estava valendo lei civil. É o que estava valendo, é o dia a dia. Aí vocês imaginam o desespero de todo mundo. Nossa, mas eu não posso viajar. Eu tenho mais de 60, eu tenho mais de 70, eu estou com falta de ar já, antes de ir. E aí, isso tudo precisou ser normatizado. Esta medida provisória é a que veio para nós. Ela veio com aquelas campanhas muito fortes das entidades do agenciamento, no sentido de se adiar as viagens. Lembram disso? Adie, né? Postergue. Veio naquela toada. E ela totalmente aplicada para nós, para os serviços turísticos, a 948. Aí, tem uma questão técnica. Que questão técnica? Medida provisória não vive para sempre. Por uma questão procedimental, uma medida provisória tem uma vida. E das duas, uma. Ou ela se transforma numa lei, ou ela morre. É assim que funciona. Medida provisória pela nossa Constituição Federal, ela surge com a seguinte ideia. Se a gente precisa de um tema com urgência, se a gente precisa de um tema com relevância, vamos usar esse tipo de norma, qual seja a medida provisória. Só que ela vai por um determinado tempo. Qual tempo? Ela tem ali os seus 60 dias de vida, pode tomar uma renovação a mais com relação a isso, mas das duas, uma. Ou ela vira uma lei, ou ela vai para o espaço. E aí, como a pandemia, ao invés de retroceder, infelizmente, ela decolou, a gente não podia nem sonhar que essas normas aqui, obviamente, morressem. A gente precisava da continuidade delas. E o trabalho teve que continuar nesse sentido. A gente precisou correr muito e dizer, olha, precisamos que essas normas fiquem, elas não podem morrer, porque senão nós estamos ferrados, e etc. Muito bem. E assim aconteceu. A do transporte aéreo, ela se transformou numa lei em agosto de 2020, porque era o prazo, era o momento, ou era isso ou era nada. Então ela se transformou numa lei que é a tal 14.034, que de repente vocês ouvem aí direto, ou leem por aí em tanto de reportagem, enfim. Essa lei é a lei direcionada para transporte aéreo. Lei federal. Daqui a pouco a gente vai falar só dela. A nossa teve um limite de alguns dias depois. Em 24 de agosto, nós tivemos, portanto, a conversão da Lei dos Serviços Turísticos. Ela se transformou na famosa 14.046 que está aí na mesa aí e está valendo. Ela está valendo. Então, se nós tivermos que dar 2 números referenciais de leis, pessoal, para não fugir da nossa cabeça, é a de transporte aéreo, 14.034, é a de serviços turísticos, a 14.046. Estão valendo. A questão é a aplicação e sobre o quê? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver que a de transporte aéreo, em tese, ela não tem mais uma aplicação por ocasião de um stop que ela colocou nos dias de voos, ou considerações de voo, que a gente já vai falar sobre isso. Neste momento, é importante a gente entender que as duas leis foram tendo adaptações. Porque teve aquela história de morrendo o prazo, que estava mencionado lá naquela norma, e a pandemia se estendendo. Ou seja, nós tivemos que correr atrás, né, de outras situações que foi postergar essas leis, né? E aí, nós tivemos uma primeira ocasião disso, olha isso aqui. Todo mundo desesperado para curtir Réveillon. Quem conseguiu, porque aqui a pandemia estava pegando ainda, né? Mas, 31 de dezembro de 2020, nós tivemos uma medida provisória na norma de transporte aéreo para jogar o prazo, a data de se considerar voos ainda cancelados e com os efeitos da lei, mais para frente. E isso foi até 31 de outubro de 2021. Foi o que esta lei conseguiu fazer aqui, para que no dia seguinte, dia 1º de janeiro de 2021, se essa medida provisória não tivesse acontecido, um voo que foi cancelado no dia seguinte, no primeiro dia do ano de 21, já ia ter problema. Porque aqui nós tínhamos um limite dessa lei
de transporte aéreo. Tá? Então veio essa medida provisória e deu um elástico aí no prazo. A nossa, num primeiro momento, a gente precisou dela e ela aconteceu em março de 21. Para quê? Para estender as situações que porventura ainda acontecessem, porque o prazo também dela estava morrendo. E ia para o espaço também. E aí a gente precisou dessa medida provisória, que já se transformou, inclusive, em lei. Né? As duas já se transformaram em lei também, definitivas. 14.186, 14.174. Na verdade, a gente nem precisa ficar decorando esses números. Tá? Se eu tivesse que dar duas referências de número de leis para vocês, para a gente não esquecer, porque as outras todas são consequências, o importante é decorar as duas vermelhas aqui. 14.34, 14.46. 34 aéreo, 46 serviços turísticos de maneira geral. Aqui é que manda a história. O resto aqui foi toda adaptação. Tá? De alguma forma, algum ajuste. Esta aqui deu um elástico na nossa lei de serviços turísticos, mas não morreu por aí. Por quê? Porque agora, esse ano antes do carnaval, nós tivemos uma última mudança nessa história. Na semana anterior ao carnaval, no Brasil, para onde teve carnaval, enfim, nós tivemos mais uma medida provisória, que aí trouxe um último elástico com relação aos prazos na lei de serviços turísticos. Por que na lei de serviços turísticos, pessoal? Porque na de transporte aéreo a história acabou. Se nós estivermos falando de voos que cancelaram em até 31 de dezembro de 2021, ok a gente visualizar a possibilidade de aplicação da lei de transporte aéreo ainda. A partir desse ano, 1º de janeiro, acabou essa história. Não dá mais para usar a legislação. Ela existe, ela está vigente, mas ela não se aplica a novos voos a partir de 1º de janeiro de 22. Por quê? Eu vou ser sincero para vocês. Eu até acho que tem um sentido do transporte aéreo ter feito esse alinhamento, tá? Porque senão isso ia ficar uma bola de neve sem tamanho. E esse povo não ia conseguir colocar esses voos em irregularidade sem ficar cuidando de voos para trás, de trás. Essa foi a grande problemática. Falando de transporte aéreo. Agora, com esse mapa para nós, por que houve uma correria muito grande na de serviços turísticos para a gente conseguir mais uma extensão esse ano ainda? Porque quando chegou janeiro desse ano, a Omicron estava bombando, vocês lembram disso? Eu não sei se é a insanidade ou a aventura, mas eu passei Natal e Réveillon nos Estados Unidos. Né? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Enfim, eu acabei comprando passagens quando elas ainda estavam promocionais e os Estados Unidos estavam fechados ainda. Então, estava promocional, falei, vamos ver o que vai acontecer, né? E aconteceu, a gente conseguiu, realmente, eu, minha esposa e os filhos fomos. Pessoal, nunca gastei tanto fora a viagem. Ana, o que eu gastei de Uber e com teste é um negócio fora do comum. Por que com Uber? Porque não tinha teste na cidade. Eu estava em Boston. E eu tinha que ir às cidades vizinhas para fazer o teste. E aí tinha a história dos 3 dias para frente, 3 dias para trás, não sei o que, você tinha que fazer as contas. Olha, o que eu falar para você, esse arrependimento, mas vale a pena porque, né, tudo é para frente, não para trás. Agora, insanidade o que se gastou por conta de uma brincadeira dessa. Por quê? Porque a Omicron estava bombando. E para ajudar, meu voo foi cancelado na volta ainda, né? Aí o pânico foi total, porque ia vencer 72 horas do teste. Nossa, vocês não têm ideia. Fortes emoções, né? Quando a gente assume esse tipo de risco. A gente tem que saber. Mas, por ocasião do mundo do jeito que estava, a gente teve uma porrada de viagem ainda cancelada nesse início de ano. Já entrando janeiro, já entrando fevereiro. E a gente desesperado, porque não ia mais pegar essa brincadeira aqui. As leis não iam mais servir, dependendo das datas e etc. Então, nos serviços turísticos, a gente conseguiu essa medida provisória, e aí tem a história dos novos prazos, que porventura estão na cabeça de vocês aí, e a gente vai começar a comentar deles agora na sequência. Por exemplo, a Lei 1434, que é de transporte aéreo, pessoal, ela nos apresentou o seguinte cenário até então, com relação à passagem aérea.
tá? Reembolso era a regra, em tese, padrão para as viagens aéreas canceladas. 12 meses da data do voo, dinheiro de volta. Certo? Com correção aplicada no INPC. Corrigido pelo INPC. Essa era a ideia padrão com relação à companhia aérea, com relação a transporte aéreo. Tudo bem? Remarcação ou reacomodação? Dava para usar? Eu não sabia que o meu slide ia ficar tão extenso assim, e eu estou aqui tentando fugir dele, né, para vocês. Mas, remarcação ou reacomodação? Dava para usar? Dava para usar. Né? Mas com qual contexto? A gente precisava entender que regras primeiro se apresentavam naquela tarifa, né? E esta situação aqui é muito importante. Falar de reacomodação com as companhias aéreas só se elas apresentassem essa condição para nós. Por quê? Porque o padrão com relação aos voos cancelados foi devolução de grana, reembolso. Isso aqui se dava essa possibilidade. E se dava essa possibilidade, se cabia essa opção, nós não podíamos falar de adicionais. Né? Aí nós tivemos a história do famoso crédito. E detalhe, o crédito ganhou um cenário global diferenciado. Como assim? Olha, eu precisei acompanhar de perto a questão Extra Brasil, porque para entender como as companhias aéreas internacionais estavam lidando com isso. E assim, colegas de fora que eu tenho, advogados ingleses da área do turismo, advogados espanhóis, advogados de entidades que eu participo como advogado de turismo lá fora, vocês não têm ideia de como é que esse pessoal ficou. Por quê? Porque tudo isso foi transformado em vouchers, né? E eles precisaram correr atrás dos respectivos governos para lastrear as companhias aéreas, ou seja, para que elas tivessem garantia, ofertassem garantia para cumprir aquilo que eles estavam dando como vouchers. Por N momentos, a nossa legislação foi referência, inclusive, lá fora, se vocês querem saber, nesses desenhos aqui. Porque a gente, de alguma forma, conseguiu acomodar essas questões para que não gerasse aí uma tempestade de ações judiciais naquele momento. Os créditos de companhia aérea, para começar, veio expresso nas normas que ele podia ser para o próprio Pax ou, inclusive, para um terceiro indicado por ele. Então, ele podia usar aquilo, inclusive, e dizer, olha, você quer? Agora, na prática, quem conseguiu fazer isso valer? Ó, eu estou indicando o vizinho do meu quarteirão lá de trás que ele vai usar esse bilhete. Aí você vinha com tanto de companhia aérea dizendo, olha, aqui a regra, a base tarifária é trancada, não vou mudar, que não sei o quê. Putz, uma zona. Mas se fosse para cumprir a lei, essa indicação de terceiro dava para buscar através de uma liminar, que estava na lei. Agora, a dificuldade operacional de fazer isso acontecer, eu concordo em plenitude, né? E aqui não tinha essa. Terceiro é terceiro. Estou indicando a minha amante. Né? Pela lei, né? Eu estou brincando, pessoal, eu não tenho amante não, mas olha, serviços da mesma companhia aérea, obviamente, aí tudo bem, aí faz todo sentido, né? Porque se, né, a gente tem um valor embutido lá naquele prestador de serviço, é óbvio que esta utilização precisa acontecer dentro daquele contexto, certo? Esse prazinho aqui de 18 meses gerou uma confusão danada, né? Também. 18 meses para utilizar o crédito. Por quê? Porque ele gerava uma diferença do 12 do cancelamento e reembolso frente aos 18 da disponibilidade de crédito. E aí eu pergunto para vocês, quem não tinha problema também para dizer de que momento era contado o prazo de 18 meses? Festa também, viu? Festa. A gente tinha um posicionamento de dizer o seguinte, olha, contabiliza esses 18 meses a partir do primeiro momento que você solicitou, né, a disponibilidade do crédito, a formalização do cancelamento, a partir daí você conta 18. Né? Mas, o que eu tenho para dizer para vocês, o que está valendo agora, hein, com relação aos voos cancelados? Normas do transporte aéreo
Código de Defesa do Consumidor, mas mais normas do transporte aéreo é o que está valendo. Tudo quanto é voo cancelado a partir de 1º de janeiro de 22, portanto, esse ano, está valendo normas da ANAC aí, tá, pessoal? Voos cancelados a partir de agora. Por que a gente diz que a lei está vigente? Quem não conhece algum caso de reembolso processado ou crédito ainda não utilizado, referente ao ano passado e que continua de alguma forma em alguma discussão? Tem milhares na mesa, não é isso? E que se referem a voos antes de 1º de janeiro de 22. Por isso que a lei está vigente. Para esses casos, a gente tem que entender e saber que a lei ainda existe. Voos cancelados a partir de 1º de janeiro de 22, aí a gente tem um impacto direto das leis de transporte aéreo e Código de Defesa do Consumidor, certo? E não mais a Lei 14.034, Lei do Transporte Aéreo. Esse raciocínio a gente precisa entender, precisa avaliar cada caso, né, para a gente, de maneira concreta, efetivamente aplicar a norma correta. A gente precisa fazer isso. Ok. Na verdade, a gente precisa considerar, para questões de transporte aéreo, de passagens aéreas, né, cada caso concreto a gente precisa entender para saber se você vai aplicar a 14.034 porque você está ainda cuidando de um voo cancelado a partir do ano passado, ou a partir não, né, do ano passado para trás, ou se nós estamos diante de um cancelamento a partir de 1º de janeiro de 22. E aí nós já estamos usando essas regras. Por quê? Porque a Lei 14.034, ela fala assim, olha, aqui eu vou falar de reembolso, eu vou falar de crédito, de voos até 31 de dezembro de 21. E a companhia aérea topou e bateu na mesa aqui. Eu não vou postergar mais nada. Daqui para frente, vale as normas de transporte aéreo mesmo, vale as normas de defesa do consumidor. Ela não se aplica a voos a partir de 1º de janeiro de 22. Esse é o melhor entendimento para facilitar a nossa vida. Entenderam? Imagina. Depende, a gente tem algumas variáveis aí para entender. Se você está falando de um bilhete aéreo puro, se você está falando de a utilização de alguém no meio desse caminho, como, por exemplo, uma agência, uma operação, uma consolidação. Porque você precisa entender como que estão esses fatos. Sabe por quê? Porque tem muitos casos, ou alguns casos, em que, de repente, um reembolso aconteceu. E aí, você tem alguém, inclusive, provando que esse reembolso aconteceu. Ah, esse alguém quem? De repente, você tem uma companhia aérea que tem lá um documento que comprova que esse reembolso aconteceu. E está na mão de alguém esse dinheiro. Então, você precisa ir para um caso real e entender como ele efetivamente se apresenta. Ah, olha, não tem ninguém, é companhia aérea direto, ou a grana está lá, e isso efetivamente não aconteceu. Se a companhia aérea está descumpridora da norma, é óbvio que vai caber uma discussão, seja administrativa, seja judicial, enfim. Mas é importante esse passo anterior. Ou seja, o que exatamente aconteceu e o que exatamente de documentos e tratativas existe referente a esse caso. Por quê, pessoal? Porque isso individualiza a sua situação. Nesses 2 anos, eu vou ser sincero para vocês, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, diretamente direcionado, né, com essas situações, enfim, em volume de consultas, em volume de demandas, em volume de processos. Né, o escritório, a gente tem uma atuação gigantesca nessa área mesmo, a gente tem equipes lá que trabalham só na esfera contenciosa, ou seja, na questão de processos judiciais, outras que fazem consultivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sinceramente, a análise, e é difícil
o outro lado entender isso. Mas houve um trabalho quase customizado de cada caso. Eu fiz, enfim, eu fazia questão de não colocar um piloto automático, sob o risco do teu caso não estar integralmente cuidado se eu comparasse o seu com o dele, por exemplo. A peculiaridade do seu caso poderia gerar uma vírgula que a gente precisava aplicar a lei de um jeito que ia ser diferente no caso do outro. Então essa customização deixou muita gente doida. Doida. Por quê? Porque realmente eram detalhes que diferenciavam um caso do outro e podiam ter uma condução diferente. Essa é a grande questão. Agora, isso tem que ficar na nossa cabeça. O transporte aéreo, a partir deste ano, 1º de janeiro de 22, regras da ANAC aí pegaram quente, né? Vieram com força, as companhias aéreas, portanto, tiveram que tratar reembolsos fora dessa história aqui de 12 meses, tá? Acabou. Aí, se era compra com cartão de crédito, processamento normal aí dentro do padrão, 60 dias para devolver, no máximo 90, enfim. Tá valendo a ANAC de novo. Não, obrigado pelo complemento aí, viu? O Alexandre é colega meu, direto advogado, atende aqui a Base Paraíba já há muito tempo, a gente tem uma sinergia legal aqui, né, e conhece bem do assunto aqui também, viu? Para vocês conhecerem aqui o doutor Alexandre. É verdade o que você comentou, cara, e eu me puxa na memória aqui duas situações. Primeiro, é porque a lei dava esse conforto quando você tinha um voo ativo, só que o passageiro, o Pax, não queria mais viajar, e ele tinha, portanto, a possibilidade de realmente ter esse cancelamento, até processar o reembolso dele, mas a norma 14.034, ela autorizava, e ainda autoriza, conforme cada contexto, inclusive aplicação de penalidade. Inclusive aplicação de penalidade, quando um cancelamento partia do passageiro, considerando um voo efetivamente ativo, mas ele estava cancelando por uma insegurança diante da pandemia. Qual é o contexto disso? Analisar a questão do montante da penalidade. Porque a lei, ela permitia que a companhia aérea cobrasse alguma coisa. Está na lei. Então, a companhia podia fazer isso. Ah, mas quanto? Vai trabalhar com uma não reembolsável total, 100% de penalidade? Aí, fatalmente, a gente entrava em outras discussões. Quais? A questão da abusividade da penalidade. E aí, tirar a análise de abusividade do judiciário com relação ao Código de Defesa do Consumidor, né, ou seja, essa pena é muito alta e não pode ser aplicada para consumidor de forma alguma. Isso é uma discussão que a gente ficou muito na mão. E assim, vocês terem ideia o quanto foi complexo todo esse tempo, pessoal, porque o judiciário, juízes, estão até agora, sinceramente, transparentemente, mas
meio perdidos do que exatamente aplicar. Eu tive caso real, concreto, que a situação não tinha nada a ver com a pandemia. Nada a ver com Covid, vacina, com nada. E envolvia lá uma devolução de valor. O juizão falou que a agência, a operadora, todo mundo podia devolver daqui a 12 meses, conforme a lei 14.046. Então, vocês vejam que tem para os dois lados. Neste caso específico, os nossos respectivos clientes até ganharam com a situação, porque ganharam um elástico gigantesco. O juiz deu a ordem em sentença para se devolver em até dezembro de 23. Olha que loucura. Então tem isso. Pra vocês entenderem que a dificuldade de aplicar a lei. Pessoal, nós estamos falando de uma lei de menos de 2 anos de vida. O Brasil tem um Código Penal de 1940. O Brasil tem um Código Comercial de 1850. Vocês imaginem a dificuldade de aplicar uma legislação nova. Vejam, a 14.046, essa lei de serviços turísticos. Qual foi o grande slogan dela? Não cabe devolução de valor. Cabe crédito ou remarcação. Esse foi o grande lance, a grande conquista imediata dessa norma especial nossa. Ninguém está obrigado a devolver nada. Você se comprometeu com o serviço turístico, diante de um contrato, né? Você pretendia uma viagem. Então nós não estamos falando de reembolso de valores. Nós estamos falando de remarcação de viagem, nós estamos falando de disponibilidade de crédito. Esse foi o grande lance imediato que essa lei nos trouxe e que até agora assim está valendo. É isso que está rolando com relação a essa lei. Ela desobriga o reembolso, mas aí mais uma vez a gente cai no judiciário. Porque vai perguntar para a juizada se eles aceitam isso. O cliente não quer mais ir. O cliente precisou vender comida lá por conta da pandemia, está desesperado, quer o dinheiro de volta. Quero saber quem vai dizer de um juiz que não deu essa ordem de devolver valores. Só que os juízes estão até dizendo, não, esse negócio de não reembolsar não cabe de jeito nenhum, tem que devolver, mas tem que devolver nos prazos da lei. Então o elástico temporal, a lei, né, devolver lá na frente, isso o Poder Judiciário vem cumprindo na quase 100% dos casos. Esse negócio de devolver amanhã, a gente precisa avaliar um caso aí para saber se tem cabimento. Mas isso aqui primeiro precisa ficar na nossa cabeça. Que a lei ela traz para nós o quê? Remarcação ou disponibilidade de crédito. É isso que está valendo, certo? Prazos. Aqui está tudo consolidado do jeito que está valendo agora. Ou seja, remarcações podem acontecer até 31 de dezembro de 23. Disponibilidade de crédito pode acontecer até 31 de dezembro de 23. E aquela história dos reembolsos ali embaixo? Eles é que estão gerando uma confusãozinha, porque eu participei da redação desses textos agora no começo do ano, envolvendo o Ministério do Turismo, envolvendo o Ministério da Justiça. Foi uma briga muito grande e exigência do lado de lá. Por quê? Porque eles não queriam, obviamente, deixar descoberto todas as tratativas de reembolso que tinham acontecido até o final do ano. Então, vocês imaginem situações que já estavam ajustadas, com termos, com cartas, tudo assinado, que o dinheiro seria devolvido até 31 de dezembro desse ano. Todo mundo acendeu o holofote dizendo, putz, se o prazo agora é dezembro de 23, todo mundo ganhou mais um ano. Sacanagem com o consumidor. E fez todo sentido. Todas as viagens que já tinham tratativa de reembolso até o final do ano passado, 31 de dezembro de 21, obrigou-se, portanto, destes casos, terem os reembolsos até 31 de dezembro de 22. O dinheiro vai ter que acontecer até 31 de dezembro de 22, senão é descumprimento da lei. Agora, se nós já estamos falando de viagens canceladas a partir deste ano, e porventura vai envolver um combinado, uma tratativa com reembolso,
esse reembolso vai poder acontecer até 31 de dezembro de 23, até o Réveillon do ano que vem. Esse é o grande lance, a grande novidade aí que veio a partir desse ano, tá? E aí, mais uma vez, a gente tem que voltar a cada caso. Se eu vou entender ali no seu caso, nos seus documentos, na sua tratativa, que nós estamos falando de um caso que já envolve reembolso, está combinado desde o ano passado, esse dinheiro tem que voltar esse ano ainda, no máximo. Se é algo a partir de agora, aí até dezembro de 23. Essa é a grande inovação. Por quê? Porque a gente conseguiu segurar também na norma, e isso foi discussão, vou dizer para você que um monte de gente queria matar isso aqui, mas a remuneração da intermediação, a remuneração do agenciamento, da distribuição, ela continua garantida na lei, tá? Tá valendo, lei vigente. Então, toda essa situação envolvendo cancelamentos, remarcações, créditos, referente à pandemia, remuneração da intermediação está garantida por lei a ser dada como quitada. Também tem muita gente levando isso para a justiça, tá? Infelizmente. Conheço aí N casos judiciais de gente que está dizendo lá, ó, eu quero que devolva tudo. Nossa, mas a parte da agência é R$400, R$500, R$1.200. Quero. Passageiro. E aí ele está levando processos judiciais por conta disso, porque ele não está aceitando isso aqui. Qual é o grande pleito do segmento do agenciamento? Uma briga gigante da base. Nossa, que isso seja um standard, que isso seja clássico, e não seja só por causa da pandemia. Ou alguém não quer que seja dado como quitado, que seja entendido como válido, que seja entendido como serviço prestado, algo que você não teve nada a ver com a história num caso de um cancelamento. Você prestou serviço, seu serviço aconteceu. Você aproximou os negócios, você ajudou na escolha, você ajudou na concretização daquele serviço. Você vai ter que devolver sua grana. O ideal é que isso seja entendido para sempre. Isso aqui é uma referência legal que nunca aconteceu no mercado do agenciamento. Hoje nós temos um oxigênio para brigar em tudo quanto é discussão, usando como parâmetro, como paradigma, como base este caso, que veio de uma situação especial, de uma legislação especial, mas que a gente quer fazer valer para tudo quanto é tipo de situação. Vamos conseguir? As portas, as janelas estão abertas para a gente tentar esse entendimento, certo? Com isso, obviamente que fica claro para nós que a falta de sinergia, de entendimento, de leitura de documentos, é que infelizmente nos apresentam aí processos, demandas administrativas, judiciais. Se eu falei para vocês que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu vou dizer para vocês também que o volume de processos judiciais está insano. Insano. Eu tenho a oportunidade de atender pequena empresa, média empresa, grande empresa, gigante empresa. Pessoal, é impressionante o volume de processos administrativos e judiciais do nosso segmento, desse segmento, discutindo essas situações. É uma loucura o que tem de processo judicial. Por quê? Porque, infelizmente, muitos casos não foram resolvidos, estão sem solução, né? Não tiveram uma situação definida, né, envolvendo tão somente os prestadores. E, nesse sentido, automaticamente, cabe os órgãos administrativos e judiciais para tentar resolver essa questão. Aí eu entendo e concordo que o leque escancara, né? Por quê? Porque aí a gente precisa entender cada situação, cada conjunto documental, cada situação fática que a gente diz, para entender quem tem direito, para entender que tipo de razão ou de chance alguém tem em cada tipo de discussão. Tá? Concordo que o fato de ter existido as duas leis também atrapalhou bastante. E eu vou ser sincero, que a gente tentou unificar tudo isso em determinados momentos, mas a gente viu que seria impossível. Trazer
a unificação das normas de transporte aéreo com a unificação da norma de serviços turísticos, pessoal, ia ser extremamente complicado. Certo? E a gente vai ter uns minutinhos agora exatamente para fazer esse compartilhamento com vocês antes da nossa finalização. Eu concordo, mas isso foi uma questão mercadológica que se somou a N fatores, dentre câmbio, dentre o combustível da aviação. Né? Isso foi uma bomba atômica que, obviamente, apresentou esse contexto, além da dificuldade de se colocar a mesma precificação. Entende? E aí você sabe qual que é a visão que eu tenho com relação a esse detalhe, esse tópico? Porque, veja, dizer ao cliente o tamanho da força de se canalizar a discussão com crédito. E usar um crédito. Sabe por quê? Pessoal, falei isso algumas vezes em artigos, em palestras, enfim. O que tem que ficar muito claro para qualquer cliente no país é que, de forma alguma, a partir do momento que ele teve o cancelamento da viagem dele, por ocasião da pandemia, ele não tinha mais condição de ter a mesma viagem. N outras aconteceram. O cara comprou Fortaleza, ele conseguiu Fortaleza. O cara comprou Nova York, ele conseguiu Nova York. Não vou avaliar a condição que ele conseguiu, mas ele conseguiu. Agora, incontáveis, e eu considero como o padrão, não era mais para conseguir. O fato é que você não tinha mais a garantia de uma viagem. Você tinha agora o direito respectivo a valores. Se você entregou 10 mil para aqueles prestadores, agora a visão, a fala mais correta para o mercado é entender o que você faz com esses 10 mil hoje. Concordo? Mas a conscientização dele com relação a esse entendimento, pessoal, é que é importante. Porque esse cara precisa entender que se ele tinha 10 mil, o que está se tentando proteger é os 10 mil dele. Mas não está se tentando proteger o Paris que ele tinha, o Disney que ele tinha. Isso esquece. Não existe mais isso. Essa é a maior conscientização com relação a essa questão da legislação. Aí a gente traz nisso, por que isso porventura acontece? E a gente pode visualizar isso nos 4 cantos do país. Eu assino processo judicial nos 27 estados do Brasil. Nos 27 estados, qualquer um, eu tenho algum processo judicial. Para não dizer vários. O que acontece, cara? A lei permite isso do jeito que ela está. Que é a história da responsabilidade solidária, que é uma das bandeiras gigantes aí que a ABAV tenta, de alguma forma, ajustar essa questão também. Assim como outros tantos pleitos
legislativos, né, do momento, mas isso dificulta o nosso lado enquanto atividade econômica, mas facilita do consumidor a ele ter essa possibilidade. Ele não tem essa obrigação, mas ele tem a possibilidade, tá, de acabar envolvendo uma agência, porque a lei permite que ele faça isso se ele quiser. E aí, no final da história, se você tem um judiciário sem a preocupação de ver detalhes, e esse processo correr desse jeito até o final, envolvendo, no seu exemplo, uma companhia aérea e uma agência, a gente pode se deparar no final com uma condenação solidária, envolvendo os dois, cada um pagando a mesma quantia, independente do tamanho da potência de cada um. E é exatamente isso que a gente quer equilibrar a título legislativo. Se a agência ganhou 100, a responsabilidade dela tem que ficar até no máximo 100. Inclusive numa possível ação judicial nesse sentido. Isso é uma temática, óbvio, que ela abre e escancara para nós uma possibilidade, só esse tema, de uma palestra isolada só para isso. Por quão complexo isso é. Para a gente entender o que o país e o judiciário entendem sobre isso, a gente precisa realmente passear, no bom sentido, pelos estados, do judiciário, e ver como é o comportamento de cada estado do Brasil com relação à chance de eliminar a agência de uma briga dessa. Tem, pra caramba. Existe bastante chance. Mas você precisa entender como é que está a condução desse processo. Você precisa entender que tipo de prova tem lá dentro. Você precisa entender como para o processo e para o juiz isso está claro. Porque ele pode, se ele quiser, porque existem ferramentas processuais, legais para isso, para o juiz dizer assim, olha, neste caso específico, só a companhia aérea tem que tomar uma catracada. E a agência ficar de fora disso. Isso pode acontecer. Tem milhares de processos que isso acontece. Mas isso tem que ser bem conduzido, bem demonstrado, para que isso para que a chance disso acontecer seja maior. Essa é a grande questão. Entenderam? Bem, estou aqui ainda à disposição de vocês para perguntas, mas a temática envolvia a gente focar bem na cabeça de vocês essas questões desses prazos, o que está valendo, o que não está valendo, né? Compartilho com vocês aí uma doideira da minha parte que eu acabei inventando há pouco tempo, há uns exatos 2 meses e 1 dia, eu acabei criando um espaço na internet, né, se chamado Turisprudência, né, no Instagram. A gente vem ali fazendo uma brincadeira legal ali, com N dicas, enfim, né, que no final das contas me parece que vem fazendo bastante sentido, é bem legal, né, a gente trocar informações sobre esse segmento, enfim. Estou à disposição, pessoal. Eu fico aqui em nome da BAV. Ah, detalhe, hein? Para quem não... Eu ia gravar um story de lá até aqui, mas não consegui, porque, né, um tanto de gente me parou, mas eu saí da coletiva de imprensa da BAV ali. Já deve estar em tudo quanto é órgão aí, Panrotas, Mercado Eventos, principais mídias do segmento, porque o ministro anunciou ali, em primeira mão, que está publicado amanhã no Diário Oficial, a redução do imposto de renda retido na fonte para pagamento de remessa para o exterior de serviços turísticos. Então, aquela pancada que estava em 33% final, a partir de amanhã, quer dizer, a partir de amanhã não, a partir de amanhã está publicado no Diário Oficial, mas eu nem li, daqui a pouco eu estou falando uma asneira aqui, mas eu não li ainda os conteúdos completos, né, e a norma não está oficialmente lançada, então amanhã a gente vai ver tudo junto, mas o discurso do ministro do Turismo é de que amanhã está no Diário Oficial a redução para 1º de janeiro de 23, a alíquota volta a 6%. Então, todos aqueles países que, obviamente, não têm bitributação, acordo de bitributação e tomam a pancada tributária, por exemplo, dos Estados Unidos, as remessas já caem de 33 para 6 de novo. No primeiro ano, eu acho que vai ser um percentual escalonado, tá? Amanhã a gente vê a norma junto e vê exatamente nos termos que ela virá. Mas ele já anunciou que a ideia é vir com os 2 primeiros anos, se eu não me engano, com 6% de alíquota. É uma pancada de diferença, né? De 33% com o grosso financeiro final para 6%, pessoal, é uma diferença gigantesca. E isso, ele fez questão de divulgar isso na presença da BAV, na presença da Pastor, na presença da CLIA, porque são as 3 entidades principais que vêm lutando arduamente para conseguir isso de volta e está aí ocorrido. Ok? Obrigado, pessoal.
A gente fica à disposição aqui de vocês.